Graça e paz, amados irmãos, estamos iniciando o nosso culto nesta noite, entrando no seu lar, na sua casa, que o Senhor possa começar a abençoar a sua casa, o seu lar, que o Senhor possa transformar a sua casa nesta noite, para que você tenha uma semana abençoada por Deus, onde Deus possa estar cuidando de toda a nossa vida, cuidando dos nossos projetos, da nossa família, que você possa ter certeza que Deus está no cuidado e no controle de todas as coisas, amém? Nós vamos ler o Salmo Salmo número 46, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos ainda que a terra transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem em sua fúria e os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde manhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te glorificamos, ó Deus. Nós te bendizemos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, por podermos estar aqui te adorando, te louvando, te bendizendo, Senhor. Que o Senhor possa entrar em cada família, em cada lar neste momento. Que o Senhor possa entrar em cada coração, Senhor, transformando a vida de todos nós, ó Pai. Mostrando para nós a tua direção, mostrando para nós os teus planos, Senhor. Dirigindo-nos segundo a sua vontade, segundo aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, que esses tempos de dificuldades, de lutas passem, que o Senhor possa mover, Senhor, a política da nossa cidade, do nosso país, que o Senhor possa, Senhor, transtornar a mente, Senhor, dos nossos políticos, Senhor, para beneficiar o pobre, Senhor, o necessitado, aqueles que precisam do trabalho, Senhor, aqueles que precisam viver, Senhor, nos seus dias de trabalho, ó Pai. Que as tuas misericórdias estejam, Senhor, sobre todos aqueles, ó Pai, que não tem por onde fugir, por onde correr, ó Deus. Que o Senhor seja o escudo, a força de cada um deles, ó Deus. Que o Senhor seja o nosso socorro bem presente em meio à tribulação. Que o Senhor seja os montes, Senhor, que nos protegem ao redor, ó Pai. Que a tua sombra nos faça descansar, Senhor, em meio às tempestades, ó Deus. Que o teu poder possa permanecer em nosso lar, em nossa casa. E que nessa noite nós possamos sentir a tua presença, Senhor. Que nos une em laços de amor e de união para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Bendizer o nome do Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus, da presença de Deus. E esse é o momento que nós podemos adorá-lo de todo o nosso coração, nos entregando, nos colocando diante do Senhor com o coração aberto, a Deus. Que nosso louvor seja como um incenso suave a Ti, Senhor. Receba nosso coração. Ó profundidade das riquezas, a sabedoria do conhecimento de Deus, que nos leva, Senhor Deus maravilhoso, além do que nós imaginamos, Pai. De um amor tão incomparável, de um amor tão maravilhoso, Pai. Nós bendizemos, Senhor, porque o Senhor deu seu Filho por nós. Nos convidou, Senhor Deus maravilhoso, a sermos transformados, a ter uma vida diferente, Deus. E hoje nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos deu vida. Nos deu alegria e a paz de podermos cultuar e adorar aquele que é digno. Louvado seja o teu nome, Senhor. Receba nosso coração em adoração, em nome de Jesus.
nós clamamos a Ti, Senhor. Nós corremos para Ti, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos surpreende a cada dia, Senhor, com o Seu cuidado, com o Seu amor. E a nossa confiança precisa estar em Ti, Senhor, porque é esse amor que nos enche, é esse amor que transborda sobre nossos corações, para que nós possamos a crer que o Senhor é o nosso Pai, que tem cuidado de nós, que tem nos surpreendido, que tem nos fortalecido diante de diversas situações. Nós bendizemos, Senhor, que o nosso coração seja cuidado por Ti. Mesmo na escura noite, corre
lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos. És bondade que atrai com irresistível graça. Eu te dou tudo que sou. Eu te dou tudo que sou. Entregamos a Ti, Senhor, meu Deus. Depositamos a nossa vida em Ti, Senhor. A nossa confiança, a nossa fé. Faz nosso coração ouvir Tua voz, Senhor. Sermos sensíveis àquilo que o Senhor tem a falar, Senhor. Porque é nesses momentos, Pai querido, que muitas vezes as pessoas estão preocupadas, Senhor, que a Tua voz acalma o nosso coração, que a Tua palavra vem de encontro à nossa alma, que o Senhor fala em sonhos, que o Senhor fala, Senhor, conosco nos momentos que nós nem esperamos, Senhor. Que o Senhor possa falar, Senhor, a cada vida, a cada coração, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ter paz através da Tua palavra, da Tua voz, do Teu Espírito operando em nós, Senhor. A cada manhã, a cada dia, a cada momento, Senhor, em que as pessoas se preocuparem, há uma voz que ressoa, Senhor. Uma voz do Senhor sobre nossos corações, Pai. Aleluia. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só.
vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Se eu cair, a tua mão me levantará, e se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Se eu cair, a tua mão me levantará, e se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. A tua palavra nos basta, Senhor. Porque a tua palavra, Senhor, é poder. Porque a tua palavra traz poder, Senhor, para vencermos toda e qualquer situação. É onde nós não enxergamos, Senhor, que vem o socorro. É da onde nós não conseguimos apalpar, Senhor, que nós temos o controle das situações, das circunstâncias. O Senhor nos fez, Senhor Jesus, querer enxergar algo impressionante e maravilhoso, que foi a vitória na cruz, Senhor, do Cristo vivo, que hoje vive para todo sempre. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sinto tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim.
derrubando, Senhor, todos os conceitos que nós muitas vezes vivemos, mas que não eram para a nossa vida, que estavam errados. Mas é um Senhor que transforma, derruba as muralhas que impedem de nós caminharmos, de nós vivermos uma vida em abundância. O Senhor nos trouxe, Senhor Deus maravilhoso, liberdade do Teu Espírito para vencer toda e qualquer situação. Através desse amor incomparável, Senhor, o Senhor mudou a nossa história. O Senhor nos trouxe luz em meio às trevas, nos trouxe vida, Senhor, em meio à morte. E nós bendizemos a Ti, Senhor, por esse momento que nós podemos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, que podemos, Senhor, glorificar e adorar a Ti, Senhor, com todo o nosso ser em adoração e louvor a Ti. Porque é o momento em que o Teu Espírito Santo, Senhor, vem tocar e falar aos nossos corações, vem trabalhar nossas vidas, Pai, para que nós possamos cada dia aprender mais e mais com aquilo que o Senhor tem a fazer, com aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso viver, Pai. Nós Te bendizemos, Senhor. Aleluia. Amém, glória a Deus. Como é bom nós podemos louvar ao Senhor, nós podemos estar juntos glorificando o nome do Senhor. E logo nós estaremos aqui na igreja, logo nós estaremos juntos aqui na igreja, louvando ao Senhor com toda certeza. Brevemente nós vamos estar aqui juntos mais uma vez. Eu tenho certeza que Deus está movendo os céus para que todas essas coisas possam acontecer, porque tudo está nos planos de Deus, tudo está debaixo das mãos poderosas de Deus. Nós cremos nisso. Amém? Amados, nós estamos aqui embaixo, acho que você está vendo aqui, nós estamos com as contas da igreja, né, para que você possa fazer o depósito do seu dízimo, a sua oferta, né, a oferta para a construção, a oferta para o terreno. Se você puder nos ajudar, como sempre tem nos ajudado, será uma grande bênção, né? O Senhor tem sempre nos abençoado em todas as coisas. Nós estamos continuando a obra das salas aqui para nós podermos fazer a escola bíblica, né? Quando nós voltarmos, as salas já estarão prontas. Eu acredito que já estarão prontas, porque já estão quase prontas. E o Senhor tem se movido. A tua oferta é necessária. Nós temos que fazer o gesso lá do teto das salas. Vai ficar em R$7.000. Nós temos que colocar as janelas, vai ficar em torno de R$5.000 as janelas. E precisamos da sua ajuda, precisamos do seu apoio financeiro também, para que nós possamos concluir essa obra que nós começamos e que nós não vamos parar. O Senhor vai nos dar, já tem nos dado a certeza de que nós devemos continuar essa obra, e nós vamos continuar para a glória do Senhor. Contamos com os seus dízimos, com as suas ofertas. A Bíblia diz que nós não podemos nos acanhar com essas coisas, mas confiando nele, no Senhor, que nos sara, que cuida da nossa vida. Esse é o momento de plantarmos, é este o momento de plantar. Se existe um momento bom para nós confiarmos no Senhor, para nós depositarmos em Deus a nossa esperança, a nossa certeza de que Ele vai agir, é esse o momento. Esse é o momento de nós fazermos com Deus um acordo. É esse o momento de nós fazermos os nossos votos a Deus e assim cumprirmos aquilo que nós falamos a Ele, amados. Esse é o momento, a terra está fértil, né? A terra está fértil e certamente o Senhor te abençoará em todas essas coisas, em nome de Jesus. Você crê nisso? Eu creio. Então abra a sua palavra, a tua Bíblia, ou me acompanhe aí no texto de João, capítulo 6, né? Nós estamos falando João, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 60. Capítulo 6, versículo 60. Diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: e isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, e a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito de vida. Contudo, há descrentes entre vós,
pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam, os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? E respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo ele um dos 12. Amados, esse texto incrível, ele trata de coisas que para nós, muitas vezes, nós ficamos sem entender, de coisas que são espirituais e profundas demais, para que às vezes a gente venha entender. O que nós queremos da nossa vida? O que nós queremos de Jesus? Na verdade, eu fiz essa pergunta na minha célula, na quarta-feira, nós temos célula, e na minha célula eu fiz essa pergunta aos irmãos ali da célula. Então, se você quiser participar de uma célula, participe conosco, né? Durante a semana, quarta-feira, nós temos várias células na cidade. No site da igreja nós temos um mapa com todas as células da cidade e os links para que você possa participar pelo Zoom, aplicativo Zoom, de uma de nossas células. Os irmãos também não se esqueçam, esqueci de avisar, não se esqueçam os irmãos, nós estamos com um trabalho social aí avançando, né? Então os irmãos se lembrarem de trazer seu alimento aqui na igreja, é importante para que a gente possa montar as cestas básicas. Nós estamos ajudando 15 famílias aqui da igreja que estão necessitadas nesse momento aí de dificuldade, e a tua ajuda, trazendo alimento na igreja, tem dado socorro e auxílio e tranquilidade a muitos corações dos nossos irmãos. E a pergunta é, qual é o que você, na verdade, o que você espera de Deus, né? O que você quer de Deus? O que você quer de Jesus? O que você espera de Jesus? E essa pergunta que eu fiz lá na célula, nós tivemos muitas respostas, né? As respostas foram boas, né? Respostas que preencheram as expectativas de quem é Jesus para nós e do que nós acreditamos que Ele seja realmente, naquilo que Ele é realmente importante para nós, né? Tudo muda, tudo muda, tudo muda. E os valores, nós vamos atribuindo os valores para as coisas que nós temos na nossa vida. Assim como nós atribuímos também valor àquilo que é espiritual na nossa vida. Os tempos estão mostrando isso para nós. Nós estamos passando tempos difíceis. E ontem eu estava meditando a respeito do resultado dessas coisas e que estão acontecendo aí na nossa vida, na sociedade, com o trabalho, com todas as coisas que nós corremos o tempo todo. E aí eu percebi o quanto nós estávamos acelerados em tudo isso. Eu me lembro quando eu era criança, meu pai e minha mãe, eles tinham uma prática de, no verão, eu lembro que faziam eu lembro de uma época de verão bem gostosa, onde o calor era intenso. E meu pai e minha mãe nos levavam numa padaria, tinha uma padaria perto de casa, e na frente da padaria tinha uma praça, e eu era criança, e meu pai levava a gente lá, e a gente ficava chupando picolé, né, na praça. Então, toda hora ia lá na padaria, comprava um picolé, sentava na praça, chupava, ia lá, comprava outro, chupava uns 3, 4 picolé, e ficava ali, porque era uma noite de calor, e a gente ficava olhando os carros passarem, as pessoas conversando. Eu lembro que a velocidade das coisas eram diferentes. A velocidade da vida era diferente. Ontem, quando eu meditava, eu percebi que estávamos a mais de 200 km por hora em nossa vida, né? Todas as coisas passavam e já não víamos mais as coisas que nós tínhamos que olhar. Nós não olhávamos os detalhes da nossa vida. Os pais não se atentavam para os filhos não se importavam com os pais. Era só trabalho, correria, informação, trabalho, correria, informação. O tempo todo a nossa vida, uma correria, o tempo todo nós pensando no que fazer, no que trabalhar, no próximo dia, na próxima etapa. E nós não paramos
para olhar as coisas ao nosso redor, para olhar a vida ao nosso redor. E enquanto eu meditava sobre isso ontem, o Espírito Santo me mostrou que a gente tinha que desacelerar. Quando eu meditava sobre tudo isso, eu ouvi uma voz de Deus dentro de mim que dizia assim: desacelera, desacelera. Eu acredito que todas essas coisas têm acontecido em nosso meio, porque nós estávamos rápidos demais na vida. E a vida passando rápido demais diante da nossa frente, na nossa frente, diante de nós, e nós não percebíamos as coisas que estavam acontecendo ao nosso redor, nós não percebíamos as situações ao nosso redor, as pessoas ao nosso redor, tudo isso passava rápido demais. E é por isso que hoje nós vamos continuar o texto de João, aprendendo sobre o que Deus tem para nós, para esses dias tão difíceis. Na verdade, o tema é o que nós queremos de Deus, né? O que nós queremos de Deus. Ora, quando nós lemos esse texto aqui de João, um pouco antes disso, Jesus tinha feito a multiplicação dos pães. Nós pregamos sobre isso há 2 semanas atrás. Depois, logo em seguida, semana passada, nós pregamos que Jesus andou sobre as águas, né? E fez um milagre ali andando sobre as águas. E no capítulo 6 ainda, ele andou pelas águas e os seus discípulos viram. E ele fala ali então da vida eterna e começa a falar que ele é o pão da vida e que o verdadeiro pão era ele mesmo, né? A ponto dele dizer no versículo 53 do capítulo 6, que disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? E respondeu Jesus: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. E quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Jesus estava dizendo algo muito mais profundo do que eles estavam imaginando. Jesus estava dizendo não do pão comum, não do pão diário, nem de uma água bebida comum, mas ele estava dizendo dele próprio, ele estava dizendo da vida dele dentro da nossa vida, ele estava dizendo da nossa comunhão íntima com ele, que nos faria permanecer por toda a vida, ou seja, entrar na eternidade. Quando Jesus entra em nosso coração, nós entramos para a eternidade. Mas aqueles homens, os seus discípulos que estavam ao seu redor, no versículo 52, eles ficam pasmo, pensando assim: mas como que esse homem está falando de que ele vai dar a carne dele e o sangue dele para a gente beber? Que história é essa? Que canibalismo é esse? A lei de Moisés dizia que não podia beber sangue e muito menos comer gente. Onde já se viu uma coisa dessa? Nós vamos comer o corpo de Cristo, beber o sangue de Cristo. E eles ficaram apavorados com essa palavra de Jesus. E no versículo 60 diz: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? E é verdade, amados, é difícil a gente ouvir algumas verdades. A gente tem dificuldade em ouvir as verdades, principalmente as verdades eternas ou as verdades espirituais. As verdades espirituais, elas não são fáceis de digerir. Nós não conseguimos colocar as verdades de Deus dentro do nosso coração, como Jesus estava dizendo ali. Ele estava se referindo não ao pão que ele multiplicou, ele estava naquela história toda dizendo: olha, há um pão melhor, há algo melhor, eu posso entrar dentro de vocês. Era isso que ele queria dizer. Eu posso fazer parte de você, entrando dentro da sua vida, e entrando dentro da sua vida, eu posso te dar vida eterna, uma vida espiritual, algo muito maior. Mas aqueles homens só conseguiam ouvir: se comer do meu corpo e beber o meu sangue. E aí eles assustaram com isso, e a Bíblia diz que muitos dos discípulos de Jesus não conseguiram ouvir isso e começaram a murmurar e: não é eu louco, comer o corpo dele, não dá, não vou fazer isso. E eles não conseguiram entender as verdades eternas e espirituais que Jesus estava dizendo a eles ali. Algumas verdades eternas e espirituais
que muitas vezes nós também não conseguimos digerir, nós não conseguimos fazer com que Jesus entre dentro de nós, a ponto de entendermos algumas coisas que são importantes para a nossa vida. Como, por exemplo, dar para receber, né? Está escrito lá em Lucas, capítulo 6, Jesus diz assim: deem-se e lhes será dado, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês, pois a medida que vocês usarem, também será usada para medir vocês. Então, deem para que seja dado. Dar para receber é um antagonismo do Evangelho difícil da gente entender, difícil de entrar no nosso coração, numa época como a nossa, em que nós pensamos apenas em nós mesmos, onde nós vivemos uma época de egocentrismo, onde as pessoas pensam em si mesmas, e que elas querem receber, e querem receber, e querem receber, e jamais pensam em doar, em dar, em participar com outras coisas que são delas mesmas. E eu não digo somente da parte financeira, mas participar das coisas que são espirituais, participar dos sonhos, participar das coisas que são interiores, né? De estar junto, de doar o teu tempo, de doar o tempo da sua vida. Não somente o seu dinheiro, mas doar o tempo para ouvir. Como é difícil. Pessoas que gostam de sentar para ouvir, nós estamos o tempo todo aptos a falar, mas poucas pessoas estão dispostas a ouvir alguma coisa. Basta você ir ali no Lar dos Velhinhos, né? Como que chama o Lar dos Velhinhos aqui? Você lembra? Cidade Vicentina. E aí as pessoas que têm muita idade gostam de falar, porque sempre tem muita história, e eu aprendi desde cedo a ouvir, e ouvir histórias boas é muito bom, é muito bom. Eu me lembro minha avó, quando estava bem velhinha, toda vez a gente ia lá, e ela contava várias histórias da família, da conversão dela, dos irmãos da época dela, de quando ela morava em outra cidade, e eu ficava ouvindo, e eu lembro que alguns dos meus parentes iam ali e falavam, ficar ouvindo ela, e desprezavam tudo aquilo que para mim, eu ouvia a mesma história dela 10 vezes, porque 10 vezes ela contava, e cada vez que ela contava eu me encantava, porque ela contava de uma maneira diferente a mesma história, e eu ficava muito feliz em ouvir. As pessoas não têm mais paciência em ouvir os outros, as pessoas não conseguem, e quando eu não consigo ouvir, eu não consigo ser ouvido pelas pessoas. Dar e para receber. Se eu quero ser ouvido pelas pessoas, eu preciso ouvir as pessoas. Se eu quero receber algo de alguém, eu preciso dar primeiro uma boa medida, como diz o texto, calcada, sacudida, transbordante. Eu preciso me doar ao outro muitas vezes. E é o que nesse tempo tem faltado para muitos de nós. Uma outra verdade antagônica do Evangelho é morrer para viver. Quem acha a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á, diz Jesus lá em Mateus 10, 39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. É morrer para viver. E nós não entendemos esse negócio de morrer para viver, nós não conseguimos entender que nós precisamos deixar muitas vezes a nossa vida para seguir a nossa vida com Jesus. Nós não entendemos que muitos dos nossos desejos têm que morrer muitas vezes, para que o desejo de Deus possa fluir dentro de mim, que muitos dos meus sonhos precisam morrer muitas vezes, para que os sonhos de Deus possam fluir em minha vida, que os meus planos precisam morrer muitas vezes, para que os planos de Deus possam seguir em minha vida. É morrer para viver, é um antagonismo que ninguém gosta de ouvir. Dar para receber, morrer para viver. As pessoas, isso não soa bem, não é legal, porque todo mundo quer viver e quer viver para sempre. Nós queremos a fonte da juventude, nós queremos viver e viver mais e viver melhor a cada dia. É isso que nossa sociedade pensa, é isso que as pessoas querem. Mas Jesus disse, quem achar a sua vida vai perder. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, vai encontrar vida. E ele está falando uma verdade espiritual. Ele está falando algo mais profundo. Ele está falando algo que é diferente da vida comum. Perder e ganhar. Todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terra por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida
eterna. Mateus 19, 29. Perder para ganhar. Tudo que está listado aqui por Jesus, casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, terra, por amor de Deus, todas as coisas que nós damos muito valor, a nossa casa, a nossa família, a nossa propriedade. Jesus diz assim, todo aquele que perder, que deixar essas coisas por amor de Deus, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. E aí as pessoas falam assim, mas o que é isso? Como que eu vou abandonar meu pai, minha mãe? Então vai lá, vende a sua casa e segue Jesus, dá para os outros e segue Jesus. E Jesus está dizendo algo muito maior do que isso. Muito maior, ele falava algo muito maior do que o pão que ele multiplicou. Quando ele falava que ele era o pão da vida, ele estava falando que ele era algo muito maior do que aquele pão que Moisés fez surgir lá no deserto, que Deus fez surgir lá no deserto, que ele era o pão verdadeiro. Ele estava trazendo uma ideia muito superior. E perder para ganhar, deixar a família ou deixar as propriedades para seguir Jesus é não deixar com que nada tome o lugar de Deus em nosso coração. Como diz lá no texto dos mandamentos, né? O teu Deus, em primeiro lugar, ama o teu Deus de toda a tua alma, tua mente, de todo o teu coração. Não é isso que está escrito, é colocar a Deus em primeiro lugar na nossa vida, em primeiro lugar que a casa, que os irmãos, o que os filhos, o que a terra, do que tudo. É entender que Deus é tudo para nós, é tudo para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida pessoal, nós precisamos de Jesus. Ora, a Bíblia diz isso, se o nosso amor estiver fixado em qualquer outro antes de Deus, nós perdemos a nossa vida. Mas se nós colocarmos Deus, é isso que está dizendo aqui, em primeiro lugar na nossa vida, nós só podemos ganhar e ganhar a vida eterna, ele diz. Outro antagonismo é o último ser o primeiro. Assim, os últimos são os primeiros e os primeiros são os últimos. Mateus 20, 16. A gente na igreja brinca bastante, sempre que tem algum evento, tem fila, a gente brinca com essa história, né? Os últimos serão primeiro, não tem problema ficar por último, porque os últimos serão primeiros. Mas o segredo do texto aqui é muito mais profundo. Em Marcos está escrito, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. É algo muito mais profundo, é colocar o outro em nosso lugar. É cuidar para que o outro possa ser cuidado. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu recebo do outro o mesmo cuidado com que eu cuidei. Quando eu me sinto servo, quando eu sirvo o meu próximo, eu também sou servido por alguém, porque é assim que a Bíblia faz. Existe uma lei do retorno importante no Evangelho que nós precisamos entender, que na nossa vida, aquilo que nós fazemos para as outras pessoas, vai ser feito para nós também. Então, se nós formos bons para os outros serão bons para nós. Mas se nós formos intransigentes, egoístas, avarentos com os outros serão conosco também, né? O maior será o menor, mas vós não sereis assim. Antes, o maior entre vós seja como o mais novo, o que governa como quem serve. Então, alguém quer ser maior no mundo? Então tem que fazer e acontecer, e aparecer, e pisar em cima das pessoas, e galgar uma posição especial. Mas a palavra de Deus diz que não. No reino de Deus, se você quer ser o maior, você tem que ser o servo de todos, você tem que ser o menor. A loucura e a sabedoria, em Coríntios, Paulo fala, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, é o poder de Deus. Algumas pessoas não conseguem entender, que loucura é essa? Que loucura é essa, seguir um homem que foi crucificado, mas para nós ele ressuscitou. Olha, outros princípios além desses antagônicos nós temos na Bíblia, os princípios para o casamento. O inferno é uma realidade, é uma verdade difícil de gerir. As pessoas não conseguem engolir que existe inferno e que as pessoas vão para o inferno. Nem penso nisso, não quero nem pensar nisso. Mas é isso que a Bíblia tem para nós, é isso que a Bíblia nos ensina. São verdades difíceis de engolir, verdades que muitas vezes nos afastam de Deus, né? Muitos dos seus discípulos, ouvindo essas palavras, disseram,
esse discurso é muito duro de ouvir. Essas coisas aí que vocês estão falando aí, não dá para mim seguir vocês assim não dá para mim seguir Jesus assim não. Versículos 61 e 62, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou, ou seja, perguntou: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar aonde primeiro estava? A pergunta de Jesus é: isso te escandaliza? Ora, esses princípios espirituais te escandalizam? Ora, colocar Deus dentro de você te escandaliza? Dar para receber te escandaliza? Ser o último para ser o primeiro, essas coisas te escandaliza? Te escandaliza? A Bíblia, quando eu lê lá, eu conheço muita gente que fala, quando vai ler a Bíblia lá, fala: mulher seja submissa ao seu marido. Credo, Deus me livre, mulher submissa, lá vem o papo de submissa de novo. Se essas coisas que são princípios espirituais te escandalizam, meu amor, meu irmão, é quarentena, muito tempo com a mulher, a gente fica assim. Jesus diz: que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Se você não consegue entender os princípios espirituais de Deus, se você se escandaliza com coisas simples do dia a dia, do corriqueiro, daquilo que é normal na nossa vida, como que a gente vai entender as coisas espirituais de Deus? A pergunta é: isso te escandaliza? Os princípios espirituais se escandalizam dessa forma? Como que nós podemos ter uma visão espiritual aberta se nós nos escandalizamos com coisas simples, humanas e terrenas dessa forma? Olha a palavra de Deus lá no livro de 2 Reis, conta a história de Eliseu, no segundo livro de Reis, capítulo 6, tem uma história de Eliseu, onde diz ali que no versículo 17, orou Eliseu e disse: Senhor, peço que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de carros de fogo ao redor de Eliseu. Ora, Eliseu estava em Samaria, ele estava ali, e a Bíblia diz na história, eu vou contar aqui para que o irmão leia depois aí na sua casa, né, com mais tempo, mas a história é que Eliseu estava lá, e quando ele estava na sua casa, o Senhor falava com ele: olha, o exército vem vindo aí, o exército da Síria, o rei da Síria está fazendo guerra com Israel, e ele vem vindo por tal lugar. E aí Eliseu, um homem de Deus, que tinha revelação de Deus, ele vai e chega e diz para o rei de Israel: olha, vem vindo a tropa pelo lado de lá. E o rei de Israel ia lá e impedia o avanço do exército inimigo. E mais uma vez, a ponto do rei da Síria dizer assim: quem que está me dedurando? Quem está me dedurando aqui para o rei de Israel? Tem espião no nosso meio, porque tudo que eu faço aqui, o rei de Israel sabe, os meus planos, o rei de Israel sabe. E aí um homem fala assim: não é assim não, rei. Na verdade, há um homem lá em Israel que chama Eliseu. Esse homem, ele sabe tudo que o rei planeja na sua cama. Quando você está planejando lá, ele sabe o que você planejou e ele avisa o rei de Israel. E por isso o rei de Israel está vencendo a batalha, a guerra. E aí o rei da Síria ficou irritado com essa história. Ele pegou o seu exército e foi atrás de Eliseu, falou: procurem Eliseu. E disseram: Eliseu está lá em um tal lugar em Samaria. E ele falou: vamos lá para Samaria, vamos pegar Eliseu. E quando acordou o ajudante lá, o aprendiz, o discípulo de Eliseu, ele acordou, ele saiu na rua pela manhã, o exército estava ao redor da casa de Eliseu para capturar Eliseu e levar para o rei da Síria. Mas de repente Eliseu acorda e o moço diz: olha aí, oh meu Deus, o que vai acontecer? Olha o exército inimigo para nos pegar. E aí Eliseu diz assim: Senhor, abre os olhos desse menino, abre os olhos desse homem, para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos daquele moço, e ele viu que o monte onde eles estavam estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E aí diz o texto: e contudo desceram contra ele, e orou Eliseu, e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. E feriu-a de cegueira o Senhor, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é esse o caminho, nem esta cidade. Me seguem, eu vou guiar vocês para o homem que vocês buscam, que era ele mesmo. Ora a visão de Eliseu. Olha a visão de Eliseu e olha a visão desse moço que estava com ele. Aquele moço tinha uma visão física.
não tinha uma visão espiritual da situação, olhava com os seus olhos da carne, somente com os olhos da carne, olhando as situações e não conseguia olhar aquilo que o Espírito de Deus tinha para a vida dele. Muitas vezes nós agimos da mesma maneira, nós olhamos com os olhos da carne, nós olhamos com os olhos que não são os olhos espirituais, olhamos as situações como elas estão e não conseguimos ver Deus agindo por trás de todas as coisas, como a Bíblia diz que Ele faz. Nós temos o mesmo espírito desse jovem em nós. Ora, Tiago fala para nós no capítulo 5 que se nós orarmos como Elias, que era um homem de Deus, orou e ficou sem chover 3 anos e meio, depois ele orou de novo e choveu 3 anos e meio. Ora, se Elias fez isso e era um grande homem de Deus, se Eliseu fez isso e era um grande homem de Deus, ore também você para que Deus abra os teus olhos espirituais, para que você enxergue aquilo que Deus tem para a sua vida, para que os seus olhos espirituais sejam abertos agora em nome de Jesus, e olhando para as situações, você possa ver Deus agindo. Olhando para a sua família, você possa ver Deus agindo. Olhando para o teu emprego, você possa ver Deus agindo no teu emprego, na tua situação, no teu estado agora, aonde você estiver, que Deus abra os teus olhos e você possa enxergar o que Ele tem para a sua vida. No versículo 63, diz Jesus: o Espírito é o que vivifica a carne, pois a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são de Espírito e de vida. E aqui Jesus, Ele não está negando a humanidade do corpo, Ele não está negando que o corpo não serve para nada, então o homem não serve para nada, só serve o Espírito. Não é isso que Ele está dizendo aqui. A verdade é mais profunda. Ele está dizendo algo sobre o tempo aqui. Sobre o tempo, pastor? Sim. Ele está dizendo algo sobre o tempo. Que o tempo é implacável e que a carne vai desaparecer. O Espírito vivifica. A carne para nada se aproveita. Porque ela tem o fim dela. A carne vira pó. A vida acaba. E a carne vira pó e nada nela se aproveita para nada. Ele está falando do tempo que é implacável sobre nós. Pois tudo no tempo passa. Mas as palavras de Deus, elas não passarão. A Bíblia diz, elas são vida e vida eterna para nós. Mateus 24:35 diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Em 1 Coríntios, Paulo, ele nos ensina sobre o corpo. Ele está falando sobre algo sobre a doutrina do corpo, capítulo 15 de 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, se o irmão estiver por aí com a sua Bíblia, ele fala assim, eu vou ler para os irmãos aqui, 15, 51, cadê? Ele diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Ele está falando do corpo. Aqui ele está falando do corpo. Na vinda de Jesus, quando a trombeta soar, nós que estivermos vivos, nós seremos transformados. É isso que está acontecendo aqui, que Paulo está falando, né? Versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O que Paulo está dizendo aqui, que o corpo corruptível tem que se revestir da incorruptibilidade. O nosso corpo que é corruptível tem que ser revestido da incorruptibilidade, da imortalidade. Nosso corpo é finito, mortal. O tempo cerca a nossa vida. O tempo cerca a nossa vida. E nós estávamos vivendo rápidos demais. O tempo todo correndo. Sem prestar atenção nas coisas de Deus, nas coisas da família, nos relacionamentos pessoais.
E aí Deus vem e fala: calma, mundo, calma, planeta, calma. E a gente tem que parar. E a gente tem que começar a olhar as coisas. E o mundo começa a parar. Ah, não é bom financeiramente? Não é. Não é bom politicamente? Não é. Mas nós precisamos desacelerar. É isso que Deus está nos dizendo. Esse é o recado para nós hoje. Deus pede para que a gente venha desacelerar a nossa vida, porque a nossa vida é mortal, e o que é mortal passa logo, né? Mas Deus quer revestir o nosso corpo mortal de imortalidade, o que é corrupto, de incorruptibilidade. Ele está falando do nosso corpo, da nossa vida, que Ele quer que a gente passe para a vida eterna, que a gente pense de uma maneira com base na eternidade, e não somente nas coisas aqui, e não pensar hoje somente nos boletos de amanhã, e não pensar hoje somente no que fazer amanhã, e não pensar hoje no que eu vou comer amanhã. Não é isso. Nós precisamos pensar na eternidade, olhar para Deus e pensar nas coisas que são de Deus. Nós precisamos buscar aquilo que é de Deus, tendo um olhar claro na direção daquilo que Deus tem para nós. Ora, Jesus, ele diz isso: o que é espírito é o que vivifica. O nosso espírito vivifica porque permanece para sempre. A carne nada aproveita. Ele diz: as palavras que eu digo são espírito e vida. A palavra de Deus é espírito e vida para nós. A palavra de Deus é verdadeiramente comida. Quando Jesus foi lá levado na tentação, logo depois do batismo, ele estava com fome, 40 dias de jejum. O diabo vem e oferece pão para ele. Qual que é a frase que Jesus fala lá? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele estava dizendo de uma vida diferente. Não é só o pão feito de trigo que nos alimenta, não. Pelo contrário, o que nos dá vida verdadeira é a palavra de Deus. A palavra de Deus em nós transforma, a palavra de Deus nos faz fortalecer, a palavra de Deus nos faz avançar a cada dia, no meio das tempestades, das dificuldades. É a palavra de Deus, é a Bíblia que nos faz vencer nos dias difíceis e nos dá esperança de uma vida eterna com Deus. É a palavra de Deus que nós temos que parar para olhar, para meditar, para pensar naquilo que Deus tem para a nossa vida, naquilo que Deus escolheu para a nossa vida. Ora, Deus, Ele cuida de nós em todo o tempo. No versículo 65, diz assim: contudo há descrente entre vós. Mesmo Deus cuidando de nós, há descrente entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais seriam os que não criam e os que haviam de o trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. E aqui está uma verdade difícil de tragar. Jesus, ele sabia, ele tinha conhecimento que as pessoas que estavam com ele, muitos ali, estavam ali pelo pão que tinham comido, estavam ali pelo milagre que eles viam, mas eles não conseguiam crer em Deus nesse nível espiritual. Eles não conseguiam olhar para suas próprias vidas, para algo muito maior do que o físico, do que o material. Eles não conseguiam enxergar o espiritual, o transcendente, né? Eles não conseguiam enxergar as coisas de Deus na vida dele. E aí Jesus disse: por causa disso é que eu vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Jesus sabe os que vão crer em suas palavras. Jesus sabe que quem ele chama para junto do Pai, é Ele próprio que nos atrai a Deus, é Ele que nos conduz a Deus, é Ele que nos faz chegar a Deus e não nós mesmos. Ora, Deus nos escolheu para ser os seus filhos antes da fundação do mundo. Deus, como diz em Efésios, Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Olha o que está escrito: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Deus nos salvou e nos chamou antes dos tempos eternos. Lá em Timóteo está escrito: é Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a própria determinação da graça que nos foi dada em Cristo Jesus nos tempos eternos. Ou seja, Deus, Ele já nos escolheu lá atrás, já nos chamou e já nos preparou o plano da nossa vida nos tempos eternos em Cristo, lá atrás.
Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. Em Tessalonicenses, Paulo fala: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus a vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, para a santificação do Espírito, pela fé. Ora, Deus nos mostra que somos escolhidos para a salvação por Deus, que a salvação não depende do livre-arbítrio, mas depende da vontade de Deus sobre a nossa vida, depende do resgate de Deus para a nossa vida. Ora, é isso que diz a palavra de Deus em Efésios: nele, em Jesus, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Ora, está escrito também: não fosse vós que escolheste a mim, pelo contrário, diz Jesus, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao meu Pai, eu vos conceda. Em Efésios está escrito: porque Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a sua perfeita vontade. Por isso que nós cremos em Jesus, é por isso que nós buscamos a Jesus, é por isso que nós queremos crer na sua palavra, é por isso que nós devemos colocar a sua palavra dentro de nós, é por isso que nós temos que comer este pão, porque se nós cremos, é porque o Senhor nos resgatou, Ele chegou à nossa vida. E está escrito: os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se, glorificando a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Amado, se você está me ouvindo nesta noite, você é predestinado para a vida eterna. Você foi escolhido por Deus. Eu sei que isso dói no ouvido e no coração de muita gente, e que muita pergunta surge. Mas o Evangelho é incômodo, o Evangelho é incômodo. E Jesus pergunta: e aí? Vocês vão continuar andando comigo? Vocês vão continuar comigo? E as pessoas diziam: não, é muito duro essas palavras, Jesus. É muito duro essas palavras ouvir, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Somos predestinados para a salvação, conforme a palavra de Deus. E há uma centena de versículos que eu podia ficar aqui falando para os irmãos, ensinando aos irmãos, mas hoje não dá tempo. Mas é uma verdade inconvenientemente colocada, e as pessoas têm dificuldade de entender isso. No versículo 66, 67 do capítulo 6 de João, Jesus diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram Jesus e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Aqueles que acompanhavam Jesus pelos milagres ou pelo pão que comiam, quando questionados sobre as coisas profundas e espirituais, deixaram Jesus. Porque não é fácil andar com aquele que fala a verdade, não é fácil acompanhar aquele que tem certeza do seu propósito. Não são coisas, pois são as coisas espirituais e não as temporais, não são as riquezas que permanecem, elas acabam. Não é o pão comum, mas ele acaba, mas é o pão que vem do céu. Esse é o verdadeiro pão que vem do céu, é a palavra de Deus em nossa vida. É difícil seguir Jesus? É difícil, porque está escrito na Bíblia muita coisa que as pessoas não gostam de ouvir, não conseguem ouvir, não entendem e distorcem e não conseguem compreender. É difícil. E aí Jesus pergunta: e aí, vocês? Querem andar comigo? Querem seguir comigo? Ou vocês querem também se retirar junto com aqueles que diante das verdades espirituais fogem daquilo que Deus tem para a vida delas? É quando essas verdades são colocadas na prática na nossa vida, a fé, a esperança, o amor, é que as pessoas começam a se afastar. É incrível, você pode estar pensando assim: como que alguém pode se afastar diante da fé? Porque a fé vem de Deus. É Deus quem nos enche de fé. Como que alguém pode se afastar de Deus por causa do amor? É porque o amor vem de Deus, é partilhado de Deus conosco. É Ele que faz isso conosco. É Ele que nos enche de graça, de bondade. É Ele que coloca os seus planos em nossa vida, os seus sonhos em nossa vida. E nós temos dificuldades de entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
e que são chamados segundo o seu propósito. Nós temos dificuldades para entender esse versículo. Nós temos dificuldade para entender as verdades inconvenientes da Bíblia, da palavra de Deus. E aí nós vivemos como se a vida fosse acabar no último suspiro que nós temos. Mas não, irmão, não. A nossa vida não acaba, não se encerra, a nossa história não se encerra aqui. A nossa história permanecerá na eternidade com Deus. Jesus, no versículo 68 e 69, ele diz assim, respondeu, a pergunta que ele fez, Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Para onde iremos nós, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Para onde iremos nós? Para o que é temporal ou para o que é eterno? Para o que é natural ou para o que é espiritual? Para onde nós iremos com Cristo? Qual o nosso caminho agora? Para onde nós estamos indo nos nossos dias? Para onde nós estamos caminhando? Aonde nós estamos levando nossos sonhos, nossos planos? Será que nós temos certeza? Será que a base da certeza que nós temos está em Cristo Jesus? Ou estou com medo de todas as coisas que estão acontecendo? Ou estou com medo do que pode acontecer? Ou estou com medo, ou minha vida está mergulhada no medo? Porque ou ela está mergulhada no medo, ou ela está mergulhada no amor, ou ela está mergulhada na certeza de que Deus tem os seus planos para a nossa vida, ou ela está mergulhada no desespero, da desesperança em que o mundo está. Eu creio que Deus está fazendo uma grande obra em nosso país. Eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive Covid-19, 20, 21, 22, 23. Não importa quantos. Eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que são chamados, que têm os propósitos de Deus na sua vida. Que são chamados pelo seu propósito. Que são chamados por Deus para viver e viver uma vida de fé. E aí Pedro diz, para onde que eu vou? Se só Tu tens essa palavra, se só Tu tens a palavra de vida, para onde eu vou, Senhor Jesus? Como que eu vou seguir? Não Te sigo pelo pão que como, não Te sigo pelos milagres que vejo, mas eu Te sigo pelas palavras que Tu tens, porque a palavra que o Senhor tem são palavras de vida eterna. A palavra que o Senhor tem nos dado são palavras que entram na alma, na profundeza da alma. Como diz Hebreus, entre a junta e a medula, a Tua palavra entra lá dentro, onde nada e ninguém pode chegar. E ela faz uma grande diferença em nossa vida. Ela transforma o nosso coração. Ela nos enche de fé e de esperança. A palavra de Deus não vem para nos desanimar, para nos pôr medo. Ela nos garante que nós não precisamos ter medo do inferno, nem do diabo, nem da assombração que voe de dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, diz a palavra de Deus. A Bíblia não diz que eu tenho que ter medo das coisas que acontecem em minha vida, das pestes perniciosas. A Bíblia diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Verdades inconvenientes para um tempo em que nós vivemos hoje. Verdades difíceis de conseguir, de se agarrar nelas. Verdades que eu e você, meu irmão, precisamos viver verdadeiramente. No finalzinho do texto, versículo 70, 71, para encerrar, Jesus, ele diz assim, não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é o diabo. E aí você pode pensar assim, mas o que Jesus está dizendo com isso? O que Jesus quer dizer com isso? Ele está dizendo assim, eu sei até onde vocês podem ir, eu sei bem quais são as suas escolhas, eu tenho os meus planos para vocês, eu tenho controle de todas as coisas em minhas mãos. Ele está dizendo, viu, eu sei que Judas é um diabo, eu sei, ele está aí para se cumprir a palavra que estava escrito, que aquele que come junto comigo vai me trair. Eu sei, nada disso me abala. Se você soubesse que o teu amigo ia te trair, você ia ficar abalado? Bruno do som lá é meu amigo. Bruno, se você soubesse que eu fosse te trair, você ia ficar abalado?
Jesus diz assim: não, eu não fico abalado não. Eu sei que o meu amigo vai trair, mas eu não fico abalado. Sabe por quê? Porque eu sei que tudo está no controle do Pai. Tudo está nas mãos do Pai. A nossa história, o meu destino, Jesus dizia assim: o meu destino está nas mãos do Pai. O Judas Iscariotes, ele só está no meio disso tudo, porque ele foi predestinado a isso. Verdades inconvenientes demais para uma geração que está acostumada a ouvir a mentira e se agrada com o que é politicamente correto, que se afastou da verdade de Deus para viver a verdade do homem. Amados, temos que crer no poder de Deus, temos que crer na palavra de Deus, temos que viver uma vida espiritual verdadeira, temos que viver aquilo que Deus tem para nós verdadeiramente. Chegou o tempo em que nós temos que amadurecer diante do Senhor. Nós temos que chegar a um tempo onde os nossos olhos têm que ser fixos na palavra de Deus. Ela tem que estar na nossa mente e no nosso coração. Chegou o tempo onde a nossa fé é provada, onde a pergunta de Jesus vem para nós: e aí você? E aí você? Quer continuar a andar comigo? Mesmo com Covid? Você ainda quer andar comigo? Você ainda quer ir na igreja? Mesmo nesse tempo aí que todo mundo está com álcool gel e com medo, será que você volta para o culto? Será que você volta para a comunhão da igreja? Jesus está perguntando assim: e aí você? Confia no Senhor? Confia no poder de Deus? Nós precisamos viver uma outra vida. Uma vida que seja espiritual. Uma vida que seja direcionada por Deus. Saber que Ele tem o controle de todas as coisas, porque tudo está aqui escrito. Ele tem o controle de todas as coisas em nossa vida. E Ele quer que você tenha paz com isso. Que você deposite sobre Ele. Diz lá em Mateus: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vim, deposite o seu jugo sobre mim, e pega o meu fardo, deposite o seu fardo sobre mim, e pega do meu fardo, porque meu fardo é manso e suave. Em mim achareis descansos, de Jesus. Em mim vocês acharão descanso. É isso que diz Jesus. Se você está cansado, se você está triste, se você está abalado com toda essa história, se o medo alcançou a sua alma, eu quero dizer, há um Deus maravilhoso que quer transformar a sua vida, que quer te trazer coragem e paz, a certeza de que tudo vai dar certo, de que tudo vai dar certo. Que Deus te abençoe nessa noite, que você tenha uma semana cheia de bênçãos. E eu quero fazer essa última oração, para que o Senhor encha a tua casa e a tua família de paz e esperança, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te glorificamos pela tua palavra, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, pelo que o Senhor tem nos dito, nos ensinado, Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, nós somos gratos, Senhor. Que o teu poder, que se aperfeiçoa na fraqueza, possa nos fazer, Senhor, ser fortalecidos pelo teu poder. Que o teu poder, que se aperfeiçoa em meio às lutas e às dificuldades, possa agora, Senhor, nos fortalecer em tua palavra. Que a tua palavra esteja constantemente em nossos corações, em nossas mentes. Que nós possamos praticar a tua palavra, crendo no teu poder, crendo na tua graça, Senhor. Entra nesta casa agora, derrama na tua unção, protege essa família, Senhor, contra todo mal, contra toda peste, Senhor. Protege essa família, Senhor, com o teu poder e com tua graça, ó Deus. Que os teus anjos se estabeleçam sobre os anciãos, sobre as crianças, o teu espírito, Senhor, de poder, sobre os jovens, a ousadia do teu espírito, Senhor. Que nós possamos cumprir a tua palavra em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que o Senhor enche a sua casa, que o Senhor abençoe a tua família, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
pronto a ser quebrado.